E o título da mensagem de hoje é: Deus já começou a fazer uma nova obra em sua vida. Já começou, alguém está feliz aí já? Em Isaías 43, verso 18 diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Deixa eu só falar, eu vou hoje pregar na Almeida Revista Corrigida. Quem estava com saudade, fica feliz aí. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz, porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Presta atenção, Deus está falando com o seu povo, e Ele não está falando, sofram uma amnésia. Ele está dizendo assim: para viver as novidades que eu tenho para vocês, parem de viver baseados no que passou. Não vos lembreis das coisas passadas, não se trata de um esquecimento absoluto, de uma amnésia, de uma lavagem cerebral. A segunda parte do versículo deixa isso claro. Põe aí o 18 para mim, por favor. Nem o que? Considereis. Vou começar um projeto, deixa eu considerar. Vai dar errado. Deixa eu considerar. Ninguém vai dar crédito, ninguém vai apoiar, ninguém vai ajudar. Porque um dia eu me frustrei, porque um dia me feriram, porque um dia eu me decepcionei, porque um dia deu errado. Enquanto eu e você vivemos olhando mais para trás do que para frente, a gente vai viver de acidente em acidente. Nós precisamos acreditar no Deus a quem nós ao menos dizemos que servimos. Acreditar que Ele fará uma coisa nova, que não será como foi antes, que não será como um dia ficamos marcados. Deus é criativo. Quem não tem criatividade é o diabo. Se está faltando em nós capacidade de crer que algo novo está para acontecer, nós estamos negando a criatividade de Deus. Ele é o Deus criador, gente. Ele cria coisas novas onde não existe nada. Em Gênesis diz que no princípio criou Deus. Ele criou de onde não existia, de onde não era. Ele criou esse culto, Ele criou essa igreja. Ele criou você, eu, a nossa família. E nessa manhã está criando um povo cheio de fé, de visão, para avançar, porque Ele já começou a fazer uma boa obra na nossa vida e através de nós, na nossa família. Deus está criando. Ele levantou você nessa manhã fria de domingo, e antes que você viesse Ele já estava criando, e eu vou provar para você na Bíblia que Ele já estava criando. Antes de você vir para esse culto Ele já estava criando. Ele começou a criar essa palavra no meu coração antes de você chegar e decidir se viria hoje ou não. Ele preparou um ambiente para que você fosse abençoado, e para você que está em casa, que deveria estar aqui também. Ele cria, Ele se antecipa, Ele precede, antes, Ele já está pronto, Ele governa. Agora nós precisamos considerar o poder dEle de fazer tudo novo, o poder dEle de fazer o inesperado, de nos surpreender. E irmãos, quando falo em surpreender, em surpresa, é uma palavra que tem muito a ver com a minha vida, porque quem me conhece sabe que eu amo surpresa. Principalmente fazer, receber também, mas receber surpresa eu fico envergonhado, constrangido. Tem gente que é mais fácil para receber, eu ainda tenho algumas batalhas, mas Deus vai me tratar. Mas fazer surpresa eu amo. Pra você ter ideia, eu não aviso nem a pastora quando eu vou cortar o cabelo e fazer a barba. Ela fala: onde você vai? Vou ali. Aí eu volto de cabelo cortado. E cortou o cabelo? Nossa, pastor, que bobeira. Você tem as suas, se mete nas minhas não. Cada um com suas bobeiras. Irmãos, eu amo fazer surpresa. Agora eu fico imaginando Deus: Rogério, essa semana tem surpresas para você. Ou, Rogério, essa semana tem surpresas para você. Mas você precisa acreditar que uma coisa nova Deus vai fazer. Porque não dá para abraçar a surpresa da minha frente enquanto eu estou andando olhando para trás. Aí a surpresa é tragédia. Jeremias 18. Até quando Deus precisa tratar conosco de assuntos difíceis, Ele ainda quer nos surpreender.
Como o pastor surpreender quando ele vai tratar de assuntos difíceis? Ele quer mostrar para você que ele está no controle até das maiores crises que nós enfrentamos ou enfrentaremos, tá? Ele está no controle das maiores crises que enfrentamos ou enfrentaremos. Ele se antecipa a elas. Jeremias capítulo 18, verso 1 e 2 diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Na NVI diz: dispõe-te. Eu estou pregando aqui na Almeida porque eu gosto desse levanta-te e desce. A palavra de Deus veio a Jeremias, como hoje veio ao Rogério e também veio a... E essa palavra veio dizendo: eu tenho coisas novas para fazer. Alguém quer receber e viver isso? Mas você vai ter que se levantar. Você vai ter que sair do lugar de comodismo, da zona de conforto. Você vai ter que sair do círculo vicioso de sempre esperar o pior, ou de sempre esperar dos outros aquilo que Deus quer fazer em você e através de você. Enquanto eu e você não entendermos que é nos comandos de Deus que está a mudança que esperamos, a gente vai tentar resolver com as nossas forças a vida inteira. Não porque a minha segurança está em ser assim, não porque a minha garantia está nisso, não porque se tem muito eu, tem pouco Deus. E é bom anotar isso aí para nunca mais esquecer. Escreve aí, guarda para você, diga comigo: se tem muito eu, tem pouco Deus. Não porque eu, não porque eu, não porque eu. Nem Jesus, sendo Deus na terra, sendo o Filho de Deus, sem pecado, quando o diabo veio tentá-lo, nem Jesus falou do eu. Eu estou com fome, então diabo, peraí, deixa eu ver os pães, pedras transformar em pão, eu não vou estar pecando porque eu já terminei o meu jejum. E eu não. Está escrito. Ele falou. Jesus falou aos seus discípulos e a todo aquele que nele crê. Alguém crê nele? As palavras que eu digo, não digo de mim mesmo, mas como eu ouvi do meu Pai, eu estou fazendo vocês conhecerem. Ou seja, não vim pregar o meu eu, mesmo ele sendo a própria palavra, o verbo. Porque ele poderia falar tudo na primeira pessoa, eu, porque ele é Deus, ele é o verbo. Mas ele veio nos ensinar como viver pela fé. Ele não veio apenas ser Deus, ele veio ser homem. E para nos ensinar a ser homem, mulher, gente de fé de verdade, ele ensinou que primeiro Deus, depois eu. Quando a palavra de Deus chega a Jeremias, ela chega dizendo: se levanta. E também chega para o Rogério, também chega para quem está ouvindo essa palavra. Se levanta dessa murmuração. Se levanta dessas desculpas que é muito difícil, que não dá, porque você foi criado, porque fizeram com você, porque fizeram comigo. Se levanta. Deus não disse que não existam dores na nossa vida, não disse que não existem dificuldades, obstáculos a serem superados. Ele só disse: se levanta disso. Ele só manda se levantar quem não está de pé. Se Deus está mandando Jeremias se levantar, significa que Jeremias está sentado, deitado ou prostrado. O que te faz ficar prostrado? O que te faz ficar deitado te acomoda, quando você deveria estar ativo, servindo, produzindo frutos. Gente, isso aqui vai acabar. Jesus está para voltar, e o que a gente vai levar daqui? Almas. O quanto servimos, o quanto podemos contribuir com a obra, com o reino, com a eternidade. Deus está nos encorajando a sair da zona de conforto. Se levanta. Deus está nos encorajando a deixar as nossas desculpas. Se levanta. Deus está nos encorajando a ir além das nossas feridas. Se levanta. Isso aqui se tornou uma praga, porque a gente nem se levanta da cama para viver mais. Tem gente que passa mais dia nesse equipamento chamado celular do que vivendo de verdade. Tem gente que não sabe se está sol ou se está chuva, e não sabe por que tanta depressão nos dias de hoje. Porque as pessoas não andam, não se olham, não se tocam.
elas vivem a ilusão do que os outros estão vendendo. Eu uso, não tem hipocrisia aqui não. Mas como eu gosto, a hora que eu largo esse bichinho e vou viver de verdade. Como é bom. Se levanta desse vício do celular. Se levanta dessa preguiça que está trazendo tristeza e desânimo, e você diz assim: não, é porque a minha vida é difícil. Não, é porque você se acomodou. Ô Jeremias, se levanta, vai à luta, Jeremias. Sou eu que estou falando. Se Deus está falando para a gente se levantar, significa que Ele tem compromisso com o que vai acontecer. Quando Jesus manda os discípulos passarem para outra margem, entrem no barco e vão, Ele tem compromisso. No momento mais difícil da travessia, quem vem andando sobre as águas ao encontro dos discípulos? Quem é? Jesus, quem enviou. Quando Jesus manda o Rogério ir se levantar, ele já está pronto para estar exatamente no meio da pior crise que vai ter na caminhada. Ele não vai te deixar sozinho, mas só se você se levantar. Aí a gente se levanta, e quando a gente se levanta, fala: agora eu arrebento. Aí ele vem e fala: então desce. Fala: Senhor, o Senhor mandou eu levantar, está tão gostoso. O Senhor levantou meu nome, o Senhor levantou meu testemunho, o Senhor levantou minha saúde, o Senhor levantou meu status, minhas finanças. O Senhor levantou, e agora eu quero desfrutar de tudo que o Senhor levantou na minha vida. E que Deus venha levantar muita coisa na nossa vida nesse tempo, em nome de Jesus. Mas que todas elas estejam sujeitas a Cristo quando Ele mandar descer. Deus levantou para Abraão um filho chamado Isaac, e o dia que Deus falou assim: agora o Isaac vai descer. Como assim? Você vai sacrificar o Isaac, ele vai descer a sepultura. Abraão sobe aquele monte, levantando o filho dele a Deus. E na hora que ele pega o machado, o cutelo, para matar o seu filho, ele está descendo de tudo que ele desejou, ele está descendo de tudo que ele sonhou, ele está descendo de tudo que ele pediu. Nunca foi sonho de Abraão matar um filho, nunca foi pedido de Abraão matar um filho, nunca foi projeto de Abraão matar um filho. Ele tem que descer da carne, do ego, das emoções, dos sentimentos, dos desejos, de tudo, para ser chamado amigo de Deus. Amigo de Deus. Amigo de Deus não é quem diz assim: eu não peco, eu não faço mal para ninguém, eu fico na minha casa e cuido da minha vida. Isso não é ser amigo de Deus. Amigo de Deus é quem vai para a zona de combate, é quem encara a guerra, é quem está ganhando almas, é quem está servindo a Deus, é quem está servindo o próximo, é quem está descendo do seu temperamento, sua personalidade, suas dificuldades, e dizendo: Deus, eu não sou assim, eu tenho dificuldades, mas se o Senhor mandou, o Senhor sabe o que está fazendo, eu vou te obedecer. Eu estou aqui fazendo isso. Eu estou aqui fazendo isso. Irmãos, eu tenho muitas limitações e muitas guerras e batalhas. E eu procuro me levantar. E toda vez que Deus começa a me levantar, eu procuro ouvir. Porque quando Ele mandar descer, eu tenho que descer. Põe o primeiro tópico para mim, por favor. Presta atenção nisso. Deus nos levanta, mas também nos manda o quê? Descer espontaneamente. Cuidado, alguém já disse e eu concordo: quem não dá a Deus, o diabo toma. Tudo que eu e você negamos dar a Deus, já era dele, deveria estar guardado nele, protegido nele, consagrado a ele. Se não demos, se não honramos, está acessível ao diabo, e o diabo não tem misericórdia de ninguém. Por que eu dou a minha vida para servir a Deus? Porque eu não quero ela nas mãos do diabo de volta. Por que eu dou o meu tempo para servir a Deus, enquanto muitos não têm tempo? Meu tempo é só para o trabalho. O trabalho, sim. O culto, sim. O culto, gente, é tão básico que eu vou dizer que nem deveria contar como servir a Deus. Porque o culto a gente se serve dele. Mas vamos falar já disso. O que eu ofereço a Deus? Não, pastor, os meus recursos, eu entrego minhas primícias justamente para santificar a minha renda, para consagrar. O diabo não vai ter acesso aqui. É santo agora. É santo. Eu entrego meus talentos a Deus, para que o diabo não me tente a usar os meus talentos para o pecado, para o mundo. Ô Jeremias, levanta. Agora desce. Jeremias, vamos fazer um teste. Vamos ver se você está bom para obedecer. Porque quem quer Deus trabalhando em seu favor? Alguém quer Deus trabalhando em seu favor? Antes mesmo de você saber Deus já trabalhando em seu favor? Porque a mensagem de hoje vai falar disso. Deus já está trabalhando em seu favor. Você crê nisso? Mas você vai ter que aprender a obedecer e confiar. Eu vou precisar aprender a obedecer e confiar.
Se ele falar levanta, levanta. Quem inventou essa brincadeira aí, negócio levanta, senta, levanta, agacha, fica em pé, agacha, foi Deus. Jeremias, levanta, agora abaixa, agora levanta, agora abaixa, foi Deus. Criação está tudo com ele é criativo. Em pé, sentado, em pé. Desce. Sobe. Continua crendo em mim. Continua me obedecendo, sem questionar. Só vai, só faz. E fica tranquilo que o que você ainda nem imagina, eu vou fazer. Eu vou te dar palavras e visões que ninguém tem. É isso que Deus está falando com Jeremias. Gerações e gerações vão passar e você ainda será citado. Você ainda será lembrado. Irmão, que legado. Se quisermos ver e desfrutar do que Ele tem para fazer, devemos confiar e fazer o quê? Obedecer, porque confiança sem obediência não é confiança. Quer ver se alguém confia de verdade? É quando alguém obedece. Eu me lembro quando eu era criança, bem pequenininho, devia ter 5 anos de idade, 6. Ia para o clube, meu pai ia então para o fundo, ficava dentro da piscina, eu na beirada, e ele falava pula. Eu não sabia nadar ainda. Mas eu fazia o quê? Porque eu confio. E por confiar eu obedecia. Aí eu me lembro que ficava eu e minha irmã. Aí meu pai estava na parte da piscina que tinha 2 metros de profundidade. E ele falava pula. Aí pegava eu. Aí punha lá na beira da piscina. Aí era a vez da minha irmã. E numa dessas vezes, minha irmã afobada, eu pulei. Meu pai pegou. Quando meu pai me pegou, minha irmã pulou. Quando meu pai foi devolver eu lá na beirada, cadê a minha irmã? Cadê a Amanda? Estava afundando. Correu e pegou ela. Tomou um susto, mas graças a Deus não ficou traumatizada. Ela voltou a se levantar. Ela voltou a obedecer. Ela voltou a confiar. A gente sabe nadar hoje. Mas a gente só aprendeu a nadar porque a gente obedeceu. A gente confiou. Quantas coisas você e eu não aprendemos na vida? Quantas habilidades Deus queria ter desenvolvido em nós e não foram desenvolvidas porque a gente não confiou, a gente não obedeceu. Ele não queria nos afogar. Ele queria nos ensinar. Ele queria nos habilitar a algo novo. Irmãos, essa manhã é uma manhã de habilitação. Deus está habilitando quem quer ser habilitado, quem confia, quem vai obedecer. Não é todo mundo, é quem obedecer. Como toda a palavra de Deus. Até para comer o melhor dessa terra, ele diz, se quiserdes e se ouvirdes. Ou seja, disposição em querer e determinação em ser obediente, não importa o que ele peça. Aí, antes de eu ler o versículo 3, põe já primeiro o próximo tópico, por favor. Nem sempre você descerá, olha isso aqui, me ajuda nisso aqui, presta muita atenção e reflete sobre a sua vida, sobre a sua família. Nem sempre você descerá por si mesmo. Desça em favor de alguém, a começar por sua família. Isso é cristianismo. A Bíblia diz que quem não cuida dos seus, principalmente os da própria casa, negou a fé e se tornou pior que o incrédulo, que o infiel. Jeremias não precisou descer à casa do oleiro, porque ele estava em pecado. Jeremias não precisou descer à casa do oleiro, porque havia uma crise na vida dele, e Deus disse, Jeremias, levanta, vai à casa do oleiro, porque lá eu preciso falar com você sobre umas coisas que estão erradas na sua vida, eu quero que você se conserte, pecador. Olha Jeremias, eu não aguento mais a sua desobediência, a sua rebelião. Não se tratava de Jeremias, na verdade, Deus olhou e encontrou em Jeremias um dos poucos com quem ele podia contar no meio de uma nação corrompida. E sabe o que Deus faz? Ele pega quem está bem, para ajudar a levantar quem está mal. Mas quando quem está bem não se importa em ajudar a levantar quem está mal, significa que esse alguém não está tão bem quanto pensou. Porque quem está bem, ama o próximo como a si mesmo. Não sai muito amém, não dá muita ânimo, não empolga, né? Empolga quando fala assim, Deus essa semana vai dar aquela vitória. Quem está bem de verdade, se importa com quem está se afogando. Quem está bem de verdade, se importa com quem está se perdendo. Quem está bem de verdade olha e diz assim, será que os meus irmãos lá na igreja estão sobrecarregados porque eu cruzei os braços e não faço nada mais? Quem está bem de verdade pensa, será que a minha família precisa de luz? E se eu levar luz para eles, eu sou o primeiro a ser iluminado, porque quem carrega a luz é quem está mais próximo dela. Não entre em competição, é eu que tenho que levar luz para eles. Que bênção poder levar luz, quer dizer que eu sou o que está mais próximo da luz. Cristianismo de verdade
é se levantar em favor de alguém. Cristianismo de verdade é descer, é se esvaziar de si em favor de alguém. Jeremias tem que descer, e não é por causa dele, é por causa de uma nação. Irmãos, tem gente que não desce pelo seu casamento, não desce do seu jeito, do seu temperamento, da sua personalidade, da sua agenda, do seu tempo, do seu isso, do seu aquilo. A pessoa perde o casamento, mas não muda a personalidade. A pessoa perde os filhos, mas não para de intoxicar a casa. O que eu já vi de gente que vinha à igreja, vinha ou vem, e dentro da igreja um cristianismo bonitinho na frente de todo mundo, mas quando cruzava aquela porta, antes de entrar no carro já estava falando mal, ia para casa falando mal. Os filhos cresceram ouvindo isso e se perderam. Os filhos frequentam a igreja, mas a Bíblia não diz sede frequentadores de igreja, diz sede santos, não mundanos. Está escrito sede santos, porque santo é o Senhor. Não é ser mundano e frequentar a igreja, porque está cheio de igreja com gente que continua sendo mundano e finge que está tudo bem, e um monte de gente curte, acha legal. Mas eu vou pregar a palavra de Deus até o fim da minha vida com a graça de Deus, mesmo incomodando, até a mim mesmo, porque me incomoda às vezes. Eu falo, podia ser mais legal. A Bíblia não diz ser de mundanos, o bonitinho frequentador de igreja. A Bíblia diz ser de santos, porque santo é o Senhor. Tenham a mente de Cristo, pensem como Cristo. Cristo, Ele veio a esse mundo pensando nele mesmo, na vaidade dele. Ele veio pensando em salvar alguém. Quem será que Ele veio querer salvar? Eu. E quem você quer salvar hoje? Jesus não veio a esse mundo salvar a si mesmo, Ele não precisava de salvação. Jeremias não desceu à casa do oleiro para ser corrigido sobre problemas pessoais dele. Ele desceu para ajudar uma nação. Agora a pergunta é, na última semana, eu e você nos levantamos e descemos em favor de quem? Porque cristianismo é isso. Quem entra numa igreja cristã de verdade, deve esperar ouvir palavras de cristianismo de verdade, ainda que elas venham doer na alma, mas elas vão sarar e vão nos colocar num novo nível. A gente tem que se importar. Quem não se importa precisa clamar, Deus me ajuda, eu preciso me converter. Essa é a palavra, irmãos, conversão. Quem não se importa com o próximo, Jesus disse que não cumpre. Os fariseus perguntaram qual o grande mandamento. Ele disse o primeiro, ame a Deus acima de todas as coisas. Mas deixa eu já emendar o segundo, porque ele é semelhante ao primeiro. Porque quem ama a Deus acima de tudo, vai amar o próximo como a si mesmo. Quem ama a Deus vai se importar. Por que tem só 2 irmãos lá na escada? Não é melhor eu ajudar? Eu posso, deixa eu segurar a escada do outro lado, porque vai que um precisa ir ao banheiro e o outro está lá em cima. Por que só tem essa pessoa fazendo isso? Eu posso ajudá-la e ela não ficar sobrecarregada. Tem um familiar meu se perdendo, precisando de luz. Eu recebi uma palavra. Tem alguém com sede, eu posso levar a água, mas precisa descer. Descer das mágoas, do ódio, da revolta, da competição. Agora deixa ela sofrer um pouco para ver como que é bom. Eu já sofri tanto, agora é a vez dela, agora é a vez dele. De um falso senso de juízo, de justiça, aliás, que na verdade é vingança disfarçada. Desejar, espera quebrar a cara para ver como que é bom. Isso não é justiça, isso é vingança. Nós precisamos descer da mágoa, dos traumas, das lembranças do passado que só fazem a gente perder as coisas novas de Deus. Deus tem coisas novas para fazer hoje. Ele já começou a fazer uma obra, irmão, nova. Mas tem gente que está sabotando a obra nova de Deus, porque não desce das lembranças do passado, não desce do egoísmo, não desce da soberba, não desce do ódio, não desce da síndrome do perseguido, do culpado. Isso aí o pastor está falando por mim, por minha causa, porque ele sabe que eu não faço nada. Ao invés de pensar que o pastor está falando isso, você devia sentir vergonha de não fazer nada. A gente está num tempo tão difícil, que a pessoa está errada, e ela quer combater a mensagem, ao invés de, eu não vou falar tomar vergonha na cara, porque seria pesado.
A Ana gosta quando fala assim, né, Ana? Ah, sorriso dela. Ao invés de olhar e dizer, eu preciso ser cristão de verdade. Eu preciso chegar no céu, olhar ao meu redor e dizer, valeu a pena, eu não vim sozinho. Valeu a pena, eu colaborei. De repente Deus vai me apresentar alguém, vai dizer, sabe aquele dia que você foi ajudar num evangelismo? Sabe aquele dia que você foi para uma oração e intercedeu? Deus dá almas. Alguém entrou por aquela porta e a sua oração também fez a diferença. Sabe aquela sua oferta, aquela sua primícia, seu dízimo? Sabe aquele dia que você levou lá um saco de lixo? Sabe, você ajudou para que a minha casa fosse um lugar onde as pessoas chegassem e se sentissem bem, porque estava bem cuidado. E mais pessoas foram alcançadas. Enfim, irmão, quantas coisas nós podemos fazer em favor do nosso próximo. Mas começa sempre na nossa família. O que estamos fazendo ou o que estamos deixando de fazer? Deus já começou a fazer uma obra. Não, pastor, na minha vida não, já começou. Talvez o problema é que você e eu não estamos indo no lugar certo. E eu não estou falando sobre ir numa igreja. Eu estou falando sobre obedecer o comando de Deus, para enxergar que Ele já está trabalhando. Por favor, seja verdadeiro, não é pela fé, não. Agora eu não quero que você fale pela fé. Agora eu quero que você fale de fato e de verdade. Quem aqui pode dizer, pastor, eu percebo que Deus já está trabalhando na minha vida. Eu não vou levantar minha mão para não incentivar ninguém. Estou quietinho, não vou falar nem que sim, nem que não. Por favor, levanta a mão, diga eu. Pastor, eu percebo que Deus já começou uma obra, já está à frente uma obra na minha vida. Ótimo. Mais ou menos metade. Será que a outra metade de Deus não se importa, não ama? Será que esses que falaram amém realmente estão vendo o que Deus está fazendo? Será que nós estamos vendo? Será que estamos confundindo as coisas? Vamos ver pela Bíblia. A Bíblia é a resposta para a gente, amém? Verso 3 diz assim, e desci à casa do oleiro. Deus mandou descer, tem que fazer o quê? Não, peraí, se Deus mandou descer, tem que fazer o quê? Se Deus mandou amar, tem que fazer o quê? Se Deus mandou perdoar, tem que fazer o quê? Se Deus mandou dar, tem que fazer o quê? Se Deus mandou receber, tem que fazer o quê? Se Deus mandou se alegrar, tem que fazer o quê? Ele disse, alegrai-vos quando souberem que o nome de vocês está escrito no livro da vida. Isso é a maior alegria de um cristão. Se alegra por isso. Ah, eu não tenho tudo o que eu queria, a minha vida não é como eu queria, mas o meu nome está escrito no livro da vida. Que alegria! Pelo amor de Deus, eu não estou fazendo apologia a uma vida de sofrimento e de derrota, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando sobre me realizar, ser feliz, me contentar com aquilo que Deus já fez e continuar permitindo que Ele faça novas coisas na minha vida. Ser grato pelo que Ele já fez, ser grato pelo que eu já tenho, para que Ele possa me dar mais e fazer mais. Quem entende isso? Ele mandou quem lançar a mão do arado não olhar para trás. Qual foi seu chamado? Você está nele? Ou está cheio de desculpas mundanas? Está enganando a si mesmo? Porque é o teu jardim que está deixando de florescer. Irmãos, Deus sabe quantas vezes eu vim bombardeado por situações, por notícias, por o que for. Mas agora é hora de eu servir o meu Deus. E enquanto eu sirvo, Ele cuida de mim. E no altar, como eu já fui curado, como eu já fui renovado, como eu já fui restaurado. Para mim é no altar. E para você onde é? Não é enquanto você está fazendo só para si mesmo. Tem coisas na sua vida, coisas novas que só vão acontecer quando você estiver fazendo em favor de alguém. Elas não vão acontecer enquanto você cuidar só de si mesmo. Cuide de si mesmo, sim. Mas tem coisas novas de Deus que só vão acontecer quando você atender o chamado, o propósito, a visão de Deus para a sua vida, fazendo em favor de alguém. Isso é fato. Jeremias recebe uma palavra, não era por causa dele, era por causa da nação, e ele desce. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Põe o tópico já para mim, para a gente poder acelerar aqui, olha aqui. Quando obedecemos, Jeremias obedeceu ou não, igreja? Sim. Quando obedecemos, antes de chegarmos com nossas demandas, Deus já está trabalhando em nosso favor. Gente, Jeremias chegou e Deus já estava trabalhando. Você chegou hoje aqui, Deus já está trabalhando. Amanhã você vai para o seu emprego, Deus já está trabalhando. Vai para a sua empresa, Deus está trabalhando. Vai fechar um negócio, Deus já está trabalhando. Alguns meses chegaram até nós algumas notícias relacionadas
ao prédio da igreja. Aquilo até nos deixou um pouco apreensivo. Eu estava até com a pastora no nosso aniversário de casamento. Deixou um pouco apreensivo. Mas, graças a Deus, falei, não, Deus, o Senhor está no comando e tal, e amém. Falei com algumas pessoas, falei com os líderes, com alguns irmãos e irmãs. Gente, compartilhar aqui para a gente estar em oração. E aí, era muito comum pessoas falarem, pastor, e aí? E aí, o que nós vamos fazer? E agora? E agora? Se alguém aqui me fez essa pergunta, você vai ouvir a resposta que você ouviu da outra vez. E se eu não falei isso, você pode falar, não, pastor, não foi isso que você falou não, por favor. Deus nos trouxe até aqui. Deus cuidou de nós até aqui. E vai continuar sendo Ele. Se aqui, se ali, como for. A minha vida sempre esteve nas mãos de Deus e continua nas mãos dEle. Alguém acompanhou esse processo e ouviu isso da minha boca? Diga amém. Algumas pessoas que ouviram. Não adianta eu pregar bonitinho para vocês e quando a crise chegar aqui, eu viver que nem um louco desesperado. Eu preciso confiar. Não significa que seja fácil sempre, não significa que nem sempre doa, às vezes dói. Às vezes dói muito. Às vezes a gente está com tanta coisa que fala, meu Deus do céu. Mas aí a gente vai para a presença dEle. A gente entrega, a gente desce da aflição da alma, a gente desce do medo, a gente desce da opressão, a gente desce da desconfiança, a gente desce da culpa, a gente desce do desejo de vingança, do ódio, do que for. A gente desce, a gente se esvazia dessas coisas, e quando Deus nos levanta de novo, Ele nos levanta com uma palavra. Deus te trouxe hoje aqui para descer aquilo que não serve mais, e vai te levantar com uma palavra. Quando você sair por aquela porta, você vai sair com uma palavra, com uma visão de Deus para a sua vida, para a sua família, e quem sabe para uma nação inteira. Porque Deus continua procurando pessoas com quem Ele possa contar para grandes projetos. Mas grandes projetos requer grande obediência. Alguém aqui tem promessa de algo grande na sua vida? Então anota o que eu vou te dizer e não esquece mais. Grandes projetos requer de nós grande obediência, grande entrega, grande comprometimento. Grandes projetos não é para gente acomodada, não é para gente que quer a vida. Ai, não, aqui, ai, peraí, não dá. Grandes projetos falam de intensidade. E não dá para ser intenso medindo que eu dei 2 segundos a mais para Deus. Essa semana eu entreguei 12 minutos e 17 segundos a mais do que o tempo que eu deveria entregar para Deus. Não dá. Grandes projetos têm que ter um grande comprometimento, grande obediência, grande fidelidade e lealdade. Eu estou falando de projetos com Deus. Senão não vai ser grande. Quando Jeremias chega, Deus quer se revelar a Jeremias através do oleiro. E o que o oleiro está fazendo? O que o oleiro está fazendo, gente? Trabalhando. Quando Deus chamou você para esse culto, quando Ele me chamou para esse culto, Deus queria se revelar a nós. Alguém acredita nisso? E o que Deus já está fazendo? O que Deus já está fazendo? Trabalhando. Ele já começou a fazer uma nova obra na nossa vida, irmão. Agora depende de nós se nós vamos sair daqui e assumir essa obra ou se nós vamos descartá-la. Mas Ele diz, eis que faço uma coisa nova. Agora sairá a luz. Já começou a sair a luz, tem gente que já está entendendo, tem gente que já está pegando a visão. Tem gente que já vai sair daqui dizendo, saiu a luz, eu entendi, Deus começou a fazer uma nova obra. Pastor, se prepara, domingo que vem eu tenho testemunho, essa semana eu tenho bênção para contar. E mais, não é bênção para contar, eu vou participar, eu vou servir, eu vou ser uma referência. Eu não quero ser um escorado dentro da casa do Pai. Eu quero ser uma bênção na casa do meu Pai. Sabe, irmãos, quando era adolescente, eu ouvia uma pessoa dizendo assim, uma mãe ou um pai podem cuidar de 10 filhos, mas nem sempre, e na verdade isso nem sempre é por minha conta, porque eu acho que a pessoa era exagerada. A pessoa dizia, mas 10 filhos não cuidam de uma mãe ou de um pai. Eu uso nem sempre, porque tem filho bom pra caramba. Essa viagem que eu fiz com a pastora, tinha um senhor lá, de uns 80 e poucos anos, acho, e o filho dele, de uns 50. E aquele filho levando o pai
a gente fez um passeio lá que é para conhecer toda a ilha. E o filho ia em todo lugar. E o desfrutar do filho era estar ao lado do pai. O pai tinha algumas limitações, porque, se eu não me engano, ele sofreu, acho que um AVC, se eu não me engano. Aquele pai era maratonista, era saudável, ativo. Agora ele já não pode ser. Bem limitado em andar, alguns lugares ele não conseguia ir, não entrava na água. Ele ia para contemplar. E o filho ao lado. Gente, eu me apaixonei naquele filho. Eu falei, esse é filho. É isso. É isso. Esse aí, ó, não desiste da sua família. Aí, ó. Ele está vendo aquele lugar maravilhoso e não está entrando. Porque ele veio com um propósito. Eu vim cuidar do meu pai. Eu não sei como foi o relacionamento daquele pai e filho. Eu não sei o que aquele pai fez pelo filho ou deixou de fazer. Não sei. Eu posso imaginar que aquele foi um excelente pai. E agora ele está colhendo. Mas eu também já vi casos de pai ou mãe que não foram excelentes pais. E colheram o que eles não plantaram, mas o que Deus Pai plantou no coração dos filhos. Eu estou aqui para te dizer que ainda que as pessoas não tenham plantado algo bom em nós, Deus está plantando coisas boas em nós. E nós podemos e devemos não fazer, mas ser a diferença na vida das pessoas. Pelo que Deus está plantando em nós. Alguém está entendendo? É disso que se trata. A gente está trabalhando junto de Deus. A gente está se movendo na visão de Deus. Antes de eu e você virmos, Deus já está trabalhando. Deus já trabalhou a mensagem para responder suas orações. Deus já preparou os louvores. Desde a primeira oração, desde que o culto começou, Deus já estava trabalhando. E muita gente estava acomodado. Sabe aquela história do acordei cedo para me atrasar com calma? E Deus já trabalhando. A gente precisa reagir, a gente precisa se mover. Isaías 64, verso 4, põe aí para a gente, por favor, presta atenção nisso. A Bíblia diz sobre isso, gente. O que Jeremias viu, Isaías também falou. Isaías 64, 4, cadê? Vamos lá. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Desde a antiguidade ninguém nunca viu, ouviu, nem percebeu um Deus que trabalha em favor de quem nele espera. Deus estava trabalhando em favor de Jeremias. Por quê? Porque Jeremias estava agindo esperando em Deus. Como, pastor? Jeremias estava agindo esperando em Deus. Deus falou levanta, ele levantou. Deus falou desce, ele desceu. Se eu estou obedecendo o que Deus mandou, eu espero que Deus faça o que ele prometeu. Pastor, a promessa diz que Deus trabalha em favor desde a antiguidade. Peraí, mas você está esperando nele? Porque esperar em Deus não é cruzar os braços, é fazer o que Ele mandou você fazer. Vamos entender melhor o que é esperar em Deus. Esperar em Deus não é ficar no sofazão, controle remoto na mão, celular na mão. Ai, trabalhei, agora glória a Deus. Oh Deus, vai abençoando a minha semana, a minha família, meu casamento, minhas finanças. Vai fazendo tudo, Deus, vai fazendo tudo que eu estou aqui de boa. Peraí, iFood. Gente, o mundo trabalha para nos fazer cada vez mais servirmos, nos movimentarmos cada vez menos. A gente precisa perceber isso. O que deveria ser uma facilidade está se tornando pedra de tropeço e depressão. Pessoas estão se sepultando vivas. O Walking Dead, algum tempo atrás, parecia uma... Nossa, você viu o zumbi? Está cheio de zumbi hoje, gente. Você senta numa sala, todo mundo zumbi, ninguém olha para ninguém, ninguém fala com ninguém, ninguém vê ninguém. Crianças, quem dá celular para beber, você está destruindo o futuro dos seus filhos. Destruindo. Ah, pastor, não gostei. Ok, fique em paz. A minha responsabilidade é alertar. Como pastor, como pai espiritual, eu preciso orientar. Quanto mais tela, menos QI. Quanto mais tela, menos inteligência. Quanto mais tela, menos decisão, menos criatividade, menos interatividade. O Israel estava ficando perturbado. O meu filho estava ficando perturbado. Agora, irmão,
A gente tem que ter paciência, porque é uma energia, o menino não para. Chega meia-noite, Israel dormir, e ele pula, e ele anda, e ele vai, e ele fala: pai, agora você vai contar essa história, mamãe, agora você vai contar essa outra história, papai, a Bíblia, papai, você não está lendo a Bíblia, hein? Você não sabe aqui ler a história de Jonas para mim, conta aqui para mim, agora eu quero essa aqui da mulher de Ló, agora eu quero essa aqui, ele não para, mas a mente dele está exercitando, ele está mais obediente, ele está mais humano. Estudos dizem que nenhuma criança deveria ter um celular antes de 12 anos, se eu não me engano, 12 ou 14. Se você já deu, você está sabotando o futuro dos seus filhos. Pastor, eu vou falar, porque se eu conseguir salvar uma criança, valeu a pena. A gente se preocupa com a pedofilia, tem que se preocupar, mas não se preocupa com o sabotamento dentro de casa. Não, pastor, se eu não colocar, ele não vai me dar paz. O dia que ele te pedir droga também você vai dar? Não, pastor, é diferente. Não é. Vício é vício. Conheço gente viciada em jogo, perdendo família, perdendo casamento, perdendo tudo por jogo. Não é droga, jogo. Alguém conhece? Viciado em pornografia. Nem todo vício é droga física. Não precisa cheirar, fumar ou beber. Corrompe a mente. Mas não é só com criança, tá? O alerta grande é com as crianças, serve para os adultos. E o que nós estamos fazendo? Deus está trabalhando para quem espera nele, para quem confia nele, para quem se relaciona com ele, para quem obedece a ele, para quem vai na direção dele. Ele disse: vão para outra margem, os discípulos. Eles vão. A hora que a tempestade vem, ele já está trabalhando para acalmar e produzir um grande milagre. Ele diz: Jeremias, desce a casa do oleiro, você vai ver o oleiro. Eu represento o oleiro. O que Deus quer ensinar para Jeremias: eu represento o oleiro. Quando você chega, eu já estou trabalhando. Irmãos, eu creio e vou repetir isso. Pastor, está repetitivo para você não esquecer. Antes da batalha que eu e você vamos enfrentar essa semana, chegar até nós, Deus já está lá trabalhando em nosso favor. A gente só precisa desenvolver intimidade, chegar diante da batalha, da má notícia, do problema íntimo de Deus, para entender onde Deus está trabalhando nessa confusão. Eu confio no nome do Senhor. O Salmo 46 verso 11 diz que o Deus de Jacó está conosco em todo o tempo. Ele está. Em Isaías 41:10 ele diz: não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, eu te esforço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Ele está dizendo: eu sou com você. Ele não disse: eu sou por você no seu lugar, fica em casa de boa, à toa que eu vou. Não, ele disse: vai para lá que você vai me encontrar. Pastor, eu queria pregar igual o senhor. Não queria. Não queria sim, então você está fazendo alguma coisa para pregar. Porque você não precisa pregar igual a mim, você precisa pregar como Deus te chamou para pregar. Mas você precisa fazer como eu fiz, se lançar. Só isso. Eu queria tocar igual a Ananias. Não queria. Não, eu tinha vontade. Não tinha, porque se eu tivesse vontade eu tinha debruçado para estudar e eu teria aprendido a tocar. Eu não queria. Não o bastante. Quem está entendendo? Eu queria ter a disposição de tal pessoa. Eu não vou falar do corpo não, tá? Melhor. Queria ter o corpo dessa pessoa. Mas não quer comer o que ela come. Não quer exercitar como ela exercita. Eu queria ter os diplomas desse aí, mas não quer estudar o que estudou. Eu queria ter a riqueza. Não queria. Porque não se desdobrou para produzir, para se relacionar. Irmãos, o que a gente quer, a gente precisa se empenhar. Deus está trabalhando. Deus não está de braço cruzado olhando a terra. Deixa eu ver o que vai dar lá. Você já parou para pensar que Deus tem o poder de resolver tudo numa palavra? Mas Ele prefere ir trabalhando. Nós somos criados para ser imagem e semelhança de quem? E você está trabalhando em qual projeto de Deus? Porque imagem e semelhança de Deus. Então a gente tem que trabalhar nos projetos de Deus. Mas tem gente que é imagem e semelhança de Deus e só trabalha em projetos da terra. Só da terra. Quando isso aqui acabar, a pessoa não tem nada. Ela vai para o céu pela graça de Deus. Não estou falando sobre salvação. Mas na hora de apresentar obras para receber galardão, ela não tem o que apresentar. Porque as obras dela diziam respeito só à satisfação pessoal dela. Irmão, aqui a palavra é cristã mesmo. Pega. Não é só para eu me satisfazer, é também para eu me satisfazer. Também, não é apenas. Não é só para eu me realizar, é também para eu me realizar. E como é bom me realizar em Deus. Mas como é bom ver Deus se realizar através de mim.
Ele já está trabalhando, ele já está fazendo. Volta no Jeremias 18, verso 4, diz: como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão de quem? Do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Como é que um vaso quebra na mão de Deus? Ai, que Deus descuidado é esse? Ele quebrou, porque ele não estava atendendo aos comandos do oleiro. Porque se tivesse, não teria quebrado, teria sido moldado. Sabe quando a gente se quebra? É quando a gente não atende o comando de quem está com a mão sobre nós. Quando a gente é duro, bruto. Quando a gente é seco. Não adianta dar palavra. Não adianta tentar me fazer flexível. Eu sou assim. Pastor, é meu jeito. É meu temperamento. Eu nasci assim, eu cresci, não sei o quê. Quebrou nas mãos de Deus, irmão. Você acha que não vai quebrar na mão do Rogério? Eu fui para a igreja e minha vida não melhorou. Mas você quebrou até na mão de Deus, filho. Quem sou eu? Se o vaso quebra até na mão de Deus, irmão, que dirá na mão de homens, que somos nós, pecadores, falhos, limitados. Eu pensei que ia chegar lá e tudo ia dar certo. Mas o que você está fazendo para dar certo? Você levantou, você desceu? Você está permitindo as águas do Senhor, as águas que fluem, molharem sua vida? Você é flexível? Você dá ouvidos? Quem deu crédito à nossa pregação, falou Isaías? A quem se revelou o braço forte do Senhor? E aí ele vai dizer, porque foi subindo como um renovo. Renovo é para quem dá crédito. Tem novidade, tem obra de Deus nova chegando para a gente. Mas a gente está flexível? Agora a boa notícia: o vaso quebrou na mão de quem? A gente pode estar quebrado, mas nós estamos na mão de Deus. A gente pode estar doente, mas estamos na mão de Deus. A gente pode estar endividado, mas estamos nas mãos de Deus. A gente pode estar perdido, atacado, injustiçado, mas estamos nas mãos de Deus. E quando Ele completar a obra, aquilo que era quebrado vai ser motivo de testemunho para a honra, glória e louvor do nome dEle. Mas tem que deixar Ele moldar. Isso não é palavra para... Até agora eu já falei bastante, eu não vou ficar falando muito agora. Não é palavra você cruzar os braços e dizer: o pastor falou que eu estou na mão de Deus, então vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. Não, não vai. Você precisa permitir. Se ele falou muda, Rogério, muda. Se ele disse muda, João, Maria, muda. O que Deus está falando? E a gente é duro em atender. Está na hora de atender. Põe o tópico aí para mim, por favor. Presta atenção nisso. Quebrado ou inteiro, continue nas mãos de quem? Do oleiro. Não venda a sua alma, nem por causa das conquistas, nem por causa das dores, decepções, frustrações e dificuldades. Tem gente que conquista e vende a sua alma para o próprio ego. Deus quer pôr a mão, Deus quer moldar, Deus quer usar o profeta, Deus quer usar a palavra, e a pessoa é bruta. Não posso, não tenho tempo, não, eu não, e não. É cheio de não para Deus. Porque agora eu sou bom, agora as pessoas me ouvem, me respeitam, as pessoas, agora eu tenho dinheiro, agora eu alcancei, agora eu conquistei, agora eu estou namorando aquela pessoa, agora. Tem gente que não quer ficar na mão do oleiro porque está sofrendo, e ele prefere ficar na mão do ódio. Eu preciso odiar, com Deus não dá para odiar, então é melhor eu sair de perto de Deus, é melhor não ficar ouvindo essas coisas, eu não quero andar nem perto de gente de Deus, porque eu quero descontar minha raiva, eu quero me vingar. Continua nas mãos do oleiro. Pode estar doendo sua vida. Você pode estar enfrentando a maior dor, a maior decepção, o maior trauma da tua vida, mas continua na mão do oleiro. Você pode estar no maior momento de conquista da tua vida, continua nas mãos de Deus. Quem está entendendo isso? Sabe, irmão, se a gente não ficar na mão de Deus, a gente vai ficar na mão do mundo, do pecado, da carne, da mentira, do ódio, da mágoa, da cobiça, do engano, dos vícios. É melhor ficar na mão de Deus. Fica na mão do oleiro, deixa ele fazer a obra completa. Olha o que diz Hebreus, segura aí em Jeremias que a gente volta para terminar. Hebreus 3, vamos lá. Hebreus 3, versos 7 e 8. Hebreus 3, versos 7 e 8. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes quando? Hoje a sua voz, não o quê? Endureçais o vosso quê? Coração, como na provocação no dia da tentação. Aí vai onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras, irmãos. 40 anos de atraso de vida, por serem duros. Quanto tempo sua vida está atrasada? Por favor, para tudo e olha aqui para mim.
quanto tempo os projetos de Deus estão atrasados na minha e na sua vida? Isso, eu estou refletindo aqui. O que já era para ter acontecido na minha vida e não aconteceu? Porque eu fui duro. Porque eu fui arrogante. Porque eu quis fazer do meu jeito. Porque eu comecei a andar por conta própria. Eu não preciso mais ser molhado. Ninguém mais precisa pôr a mão em mim. Eu não preciso mais ser modelado. Eu não preciso mais de conselho, de orientação, de instrução. Eu não preciso mais andar em aliança. Eu não preciso mais ser fiel. Eu não preciso mais ouvir ninguém. Eu falo com Deus sozinho, eu me viro sozinho. E tem projeto atrasado 12 meses, 14 meses, 2 anos, 1 ano e meio. Tem projeto que não está nem atrasado, andou para trás. Tudo que tinha avançado perdeu. Porque foi duro, porque foi bruto. A gente precisa ser moldado. Se endurecer o coração, a gente vai ser quebrado. Alguém aqui quer ser quebrado? Alguém quer ser quebrado? Não. Põe o tópico para mim, por favor. Estamos chegando no final. Presta atenção nisso aqui. Vaso duro é o quê? Quebrado e não moldado. Gente dura de ouvir. Gente dura de se permitir ser ensinado. Deus procura pessoas que sejam ensináveis. Jesus falou em Mateus 11: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Se Jesus, o Senhor, Deus na terra, o Criador, o que executou tudo, o verbo que se fez carne, Ele disse: eu sou manso e humilde de coração, eu sou humilde, e encontrarei paz para as vossas almas. Sabe, falta de paz não é por conta de dinheiro, não é por conta de relacionamento, não é por conta de aceitação. Falta de paz é por conta muitas vezes de dureza do coração, porque Deus não deixa nenhum filho desamparado. Ele vai falar com a gente. Não estou dizendo que não vai haver dificuldade e dores, mas Ele vai trazer paz no meio da tempestade, no meio das aflições, no meio das dificuldades. A gente vê isso, irmãos. Eu preguei algumas semanas atrás. Os discípulos estão fechados na casa, trancados com medo, porque mataram Cristo e agora nós somos os próximos da lista. Jesus entra no meio deles, só Tomé não estava lá, e diz o quê? Paz seja convosco. Num caos completo. Jesus não tem dificuldade de entrar no caos da minha e da sua vida. Nós é que temos dificuldade às vezes de ser ensináveis por Ele. Sabe, a coisa mais difícil é ajudar quem não quer ser ajudado. Não é ajudar quem está com um problema grande. Quem está com um problema grande é a oportunidade de um grande testemunho. Toda pessoa que chega na igreja com um grande problema, eu vejo como uma grande oportunidade. Toda pessoa que chega na igreja numa grande crise, eu vejo como um grande potencial. A igreja vai chorar com o testemunho dessa pessoa. Mas toda pessoa que chega na igreja ou está na igreja cheia de si, eu vejo como um potencial desviado. Às vezes continuando frequentando a igreja, mas desviou. Porque nós precisamos entender que desviar não é deixar de frequentar a igreja, é deixar de andar no caminho que Deus mandou eu andar. Eu fui chamado para pregar, e se eu deixar de pregar, eu estarei desviado desse caminho. Eu não estou falando sobre céu, eu estou falando sobre o caminho que Ele me deu para percorrer. Quem está entendendo? Você está andando no caminho que Ele te deu? Você está servindo no caminho que Ele te propôs? Ou você desviou, arrumou um atalho? Você apresentou para Deus as suas razões e disse: Senhor, eu preciso de uma licença. Senhor, eu preciso tirar uma licença aqui e tal. E eu não estou falando que não há momentos na nossa vida que a gente precisa parar e colocar a vida em ordem. Eu estou falando que tem gente que fingiu que ia colocar a vida em ordem e na verdade só queria encostar. Se nós não somos ensináveis, nós não podemos esperar coisas novas, porque coisas novas requerem aprendizado. Quem aqui fala mais de 2 idiomas? Não vale língua dos anjos. Porque aí o crente é esperto. Agora fala um monte de língua aí que você não faz nem ideia. Quem é que fala 2 idiomas pelo menos? Levanta a mão, já pus a minha no bolso para não me trair. Quem? 1? 2, está com vergonha, Pietra? Vem aqui pregar em inglês. Enquanto eu falo, você vai falando em inglês. 2 pessoas, mais alguém? 2, ok? Por que não falamos? Porque ficamos tímidos, porque não tivemos oportunidade, porque não fomos aprender, por um monte de motivo. Mas se a gente fala assim: eu posso aprender, eu quero aprender. E tudo que quem quer nos instruir num novo idioma, aí a pessoa fala: você vai falar isso em inglês? Não, quero falar em português.
Você vai aprender? Hein? Tem que ser ensinável. É desse jeito. Mas se eu fizer de outro jeito? É desse jeito, criatura. Irmão, tem hora que dá vontade de eu falar, criatura! Porque eu falo com a pessoa 1, 2, 3, 5, 10 vezes. Eu falei algum tempo atrás que eu tenho que adotar um novo modo de atendimento. Vem a Pietra, fala, pastor, estou com um problema. Ai, pastor, a prova. Agora eu estou aprendendo russo. Pietra, faz o seguinte, você começa a orar antes de estudar. Tira 10 minutos e fala, Senhor, me dá sabedoria, Espírito Santo, tal. Aí chega na semana, pastor, estou com problema, prova russo. Eu tenho que começar perguntando, Pietra, essa semana você orou antes de estudar? Não, então eu não tenho nada para falar, nem orar por você, eu não posso. Porque ela precisa ser ensinável, quem está entendendo o exemplo? Se não fez o que recebeu de instrução, não espera nova instrução. Alguém coloca telhado numa casa que os muros não foram levantados? É só a gente que quer. A gente quer que o pastor ore para o final dar certo, a gente não fez nem o começo. A gente quer que Deus cuida do final, mas a gente não quer cumprir os princípios, a gente não quer pôr alicerce. Seja ensinável, se permita ser moldado por Deus. Em Efésios 4:24, eu não vou ler, só para falar, a Bíblia manda nós nos revestimos da nova natureza que está em Cristo Jesus. Para de andar igual mundano, pensar, sentir, agir. Mas é porque a carne, é porque isso, porque aquilo. Não, a gente é de Deus. Alguém aqui crê nisso? Nos melhores ou piores dias da vida, Deus está com a gente, irmãos, creia. Até para a gente receber as marcas de Deus, as digitais de Deus, a gente precisa ser moldável, ensinável, permitir Ele fazer a obra. Olha o que diz Lucas 7, vamos rapidinho em Lucas 7, vai. Eu ia só citar isso, mas eu preciso ler aqui com você. Lucas 7. Lucas capítulo 7. E a gente já volta lá no Jeremias para finalizar a mensagem. Verso 36. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando na casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, uma o quê? Pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça. E beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo, se este for o profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. O homem estava falando com ele mesmo, não falou nem com Jesus. Presta atenção, mas Jesus, irmão, sabe de tudo. Respondendo, Jesus disse-lhe, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele disse, dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhe 500 dinheiros, outro 50, e não tendo ele dinheiro com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse, tenho para mim, que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês tu essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas essa regou meus pés com lágrimas, e me enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, um beijo, mas essa desde que entrou não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo, que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco o quê? Ama. E disse a ela, os teus pecados te são o quê? Perdoados. Então quer dizer que eu tenho que dar uma oferta para Jesus, perfume, eu tenho que chorar aos pés dele, beijá-lo, eu tenho que fazer um agrado para ser perdoado? Não, o que essa mulher está fazendo é se expondo. O que essa mulher está fazendo é se expondo diante de um monte de gente que sabe que ela é pecadora. A Bíblia não fala quais pecados que eram, mas era uma pecadora e todo mundo sabia. Ela se expôs, ela se entregou, ela se humilhou aos pés de Jesus. Ela está reconhecendo, eu quero mudar de vida. Arrependimento. Aquela mulher tem uma confissão em atitudes, não em palavras. Ela está aos pés de Jesus. O recado que ela dá ao coração de Jesus é, a minha vida não é mais nos pecados, mas é aos teus pés. É disso que se trata. Sabe qual é o nosso problema? Às vezes a gente quer uma graça que a gente não quer compartilhar. Põe o tópico para mim, por favor. Presta atenção que o oleiro está pondo a mão no vaso que ele quiser, irmão. E às vezes ele vai pôr a mão na vida de alguém de um jeito que você vai ficar meio indignado. Porque Jesus estava permitindo aquela mulher. Ele estava tocando. Olha só. Os melhores barros estão nos lugares de mais difíceis acesso. São os improváveis. Não é...
Irmão, você já viu um oleiro pegar o pozinho, aquele pó seco, superficial da terra e fazer alguma coisa? Serve para alguma coisa? Não, ele tem que ir no mangue. Vai buscar argila. Vai buscar o barro que está lá embaixo. Ele enfia a mão lá dentro. Aquele que é mole, aquele que é flexível, aquele que está no lugar mais difícil. Isso é Deus buscando o pecador que está lá enfiado na profundeza do pecado, e Deus enfia a mão e vai buscar. Em nome de Jesus, tem pecadores aqui sendo alcançados, mas vai ter pecadores da nossa família, que Deus vai enfiar a mão e vai trazer também, como trouxe você e eu, irmão. Não importa o quanto aquela pessoa se aprofundou no pecado, agora nós nos aprofundamos em Deus para que eles sejam alcançados. Os melhores barros estão nos lugares de mais difíceis acesso, são improváveis. Você sabe de onde Ele tirou, não tente negar a graça a ninguém, nós não temos esse direito. Eu sei de onde Deus me tirou, eu sei o quanto eu preciso amá-lo, e eu sei o quanto eu acredito que todo mundo tem jeito, inclusive quem me fez mal, tem jeito, quem agora está tramando mal contra mim, tem jeito. Você entende isso? É gostoso? Nem sempre, porque às vezes a gente quer que quem fez mal para a gente pague, senso de justiça, vingança. E Deus diz assim: eu quero que seja salvo o que fez mal e o que recebeu mal. Ele quer salvar todos. Isso incomoda você e eu? Não deveria nos alegrar. Deus quer buscar no lamaçal do pecado. Deus quer buscar nas profundezas, de onde só Ele pode tirar. Sabe por quê? Porque a obra de Deus é de dentro para fora. Ele enfia a mão lá dentro, Ele deixa uma marca. Sabe, irmão, Deus não tem lixo, um cesto de lixo com o nome das pessoas que Ele vai jogar. Deus não tem lixo para descartar pessoas, Deus tem lixo para descartar pecados. Quando ontem eu preparava essa mensagem, Deus falou algo comigo: vocês descartam pessoas e carregam lembranças de pecado. Eu descarto pecados e salvo pessoas. A gente tem facilidade de descartar pessoas, se a pessoa não serve, se a pessoa não presta, se a pessoa não sei o quê. E a gente fica carregando os pecados das pessoas, o que fizeram contra a gente, o que a gente fez, o que não tem jeito, as lembranças. E Deus fala assim: eu jogo no mar do esquecimento os pecados. A lata do lixo de Deus chama mar do esquecimento. Lá eu jogo pecados. Pecadores eu ponho aos pés da cruz, para que sejam lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Alguém crê nisso? Vamos terminar em Jeremias 18, versos 5 e 6, para a gente finalizar e orar. Deus se aprofunda, irmão. Deus está se aprofundando na alma de muita gente hoje aqui. Verso 5, Jeremias 18 diz: então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Antes de Jeremias chegar, eu vou enfatizar isso na mensagem hoje. Deus já estava trabalhando, o oleiro já estava trabalhando. Deus diz: Jeremias, a casa de Israel é como esse vaso na mão do oleiro. O que acontece? Eles nem perceberam, mas já estou trabalhando na vida deles. A família do Rogério, a família é como vaso na mão do oleiro. Eles nem perceberam, eles estão lá no pecado, eles estão lá no mundo, mas Deus já está trabalhando na vida deles, e eu não vou atrapalhar, eu não vou julgar, eu vou meter a mão, eu vou interceder, eu vou me aprofundar em Deus, eu vou dizer: Deus, me molda, para que eles também venham, para que eles também sejam tocados pelo Senhor. Que Deus venha moldar eu e você, para que mais gente da nossa família seja tocado por Ele, porque Deus já está trabalhando, Ele já começou a obra. Está entendendo, irmã Adriana? Ele já começou. A gente às vezes não percebe. Por quê? Porque Ele enfiou a mão lá no mangue e a gente não vê, a mão sumiu. Cadê Deus? Sumiu. Não sumiu não. Ele foi num lugar sujo, improvável, meter a mão onde a gente não consegue, entendeu, gente? Onde a gente não entra, Ele entra. Ele desceu ao inferno, onde eu e você não vamos entrar, em nome de Jesus. Ele foi lá meter a mão para dizer: Rogério, aqui não. Tem mais alguém aí que Ele falou aqui não? Põe o tópico aí para mim, por favor, irmão. Eu fico assim, querendo falar, mas eu tenho que parar. Melhor estar na casa do oleiro do que a profecia era sobre cativeiro. Quem não se sujeita à casa do oleiro vai para o cativeiro. Por isso não deixe de congregar. Hebreus 10, 25, não deixe de congregar. Para de dar desculpa. Por onde você anda, que coisa que você tem tão importante domingo para fazer? Ou de quarta. Porque igreja, aqui também é igreja quarta. Alguns acho que não sabem, igreja também, a gente cultua o mesmo Deus no domingo.
todos os dias. Jovem, sábado, cultua o Deus vivo, de sábado também. É disso que se trata. Quem frequenta pouco a casa do oleiro, aumenta a sua possibilidade de passar um tempo no cativeiro. Moisés passou por isso. Se ele tivesse ficado aos pés do Senhor, talvez ele não precisaria ter saído do palácio. Mas como ele se encheu de si e falou, eu vou fazer justiça do meu jeito, Deus falou, então vamos para 40 anos de deserto. Jacó, se talvez não tivesse agido com engano e tivesse dito, pai, meu irmão vendeu a bênção para mim, o pai teria dito, você fez isso? Eu fiz, então eu tenho que ser justo, a bênção é dele. Toda vez que a gente não frequenta a presença de Deus, a verdade, no nosso dia a dia, a gente está caminhando para um cativeiro. Mas Deus também vai no cativeiro para livrar. Vai doer mais, vai demorar mais, mas ainda bem que Ele vai. Que não seja necessário Deus buscar eu e você no cativeiro. Que a gente continue aberto à casa do oleiro. Que a gente continue aberto à palavra de todos os dias. O pão nosso de cada dia não diz respeito só ao alimento da mesa, mas ao alimento da alma. Todos os dias flexível, todo dia moldado. Melhor estar na casa do oleiro do que no cativeiro. Primeiro Deus quebra. Afinal de contas, estamos muito cheios de tantas coisas que absorvemos ao longo da jornada. Isso foi o início da mensagem. Toda vez que Deus quer levantar algo grande na minha e na sua vida, primeiro Ele vai nos moldar. E se a gente for duro, Ele vai quebrar. Ele precisou quebrar Jacó, Ele precisou quebrar Moisés. Ele precisou quebrar Jeremias, que não tinha culpa de nada. Mostrar para Jeremias que ele quebra um vaso, mas ele não descarta o vaso. Irmão, se talvez você diga, pastor, cheguei aqui hoje quebrado, casamento quebrado, vida emocional quebrada, sonhos quebrados, despedaçados, a minha saúde, a minha vida financeira quebrada, eu estou aqui para te dizer, mas ainda bem que você veio para as mãos do oleiro, porque Ele vai te molhar, Ele vai trabalhar de novo, e Ele vai fazer uma obra nova. Ele já começou. E põe aí o último tópico, por favor. Próximo tópico. Deus só amassa quem Ele quer o quê, gente? Só quem Ele quer o quê? Se está te amassando essa mensagem, irmão, se alegra. E sabemos que todas as coisas cooperam, contribuem juntamente para o bem daqueles a quem Deus ama. Aqueles são chamados para o seu propósito. Se Deus está amassando você, significa que Ele quer dar uma forma melhor do que a forma que você chegou hoje aqui. Deus não trabalha para piorar, Deus trabalha para melhorar. A vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, família de Cristo. Deus só amassa quem Ele quer modelar. Ele já começou uma obra em sua vida e família. Seja você, para de esperar dos outros. Seja você a mudança de ambiente que você espera ver e desfrutar, porque Deus já está fazendo a obra dele na sua vida. Quem crê, diga amém. Pode aplaudir ao Senhor Jesus.